Olá, paz seja convosco. Eu quero convidar você a estar conosco no mês de novembro para as celebrações do aniversário de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Você é o nosso convidado especial. A cada domingo, iremos ministrar sobre uma doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Venha, traga sua família e seus amigos e seja extremamente abençoado pelo poder do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado e nós esperamos você. Deus te abençoe. Olá, nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular do Aeroporto, aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Queremos convidar você para assistir a ministração de hoje. Muito obrigado, Pai seja convosco. Olá, paz seja convosco. Eu quero convidar você a estar conosco no mês de novembro para as celebrações do aniversário de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus. Então tá dados os recados. Em novembro agora, irmãos, como a gente passou no vídeo aí, você que está assistindo, seja bem-vindo a mais uma transmissão, a nossa mensagem de hoje. No mês de novembro é comemorado o aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular, o aniversário de fundação da nossa igreja aqui no Brasil. E nós queremos convidar você a participar conosco das celebrações. Nesse mês, nesse ano, a gente, a partir de domingo, próximo domingo, dia 5, os cultos serão temáticos, irmãos. Então você não pode perder, não pode faltar e também não pode deixar de convidar os seus amigos para estarem conosco. Cada domingo haverá uma ministração relacionada às doutrinas da nossa igreja e você não pode ficar de fora. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos cultos do mês de novembro. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante. O tema dessa mensagem de hoje é uma igreja acessível. Lucas 5, capítulo 5, versículo 27. Está aqui no telão. Vamos ler. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Amém? O tema dessa mensagem, como eu disse, é uma igreja acessível. Nós estamos nesses dias, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, enfrentando algo muito desafiador na igreja, digamos assim, na igreja do Senhor Jesus. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é o fato de nós não sermos, ou tenhamos talvez deixado de ser ao longo do tempo, deixado de ser uma igreja inclusiva para as pessoas. E quando a gente fala sobre inclusão, sobre acessibilidade, é um assunto tão atual que em todo lugar hoje que você vai, em qualquer departamento da sociedade, você encontra o quesito de acessibilidade para as pessoas, inclusão, para que as pessoas possam estar ali sendo parte daquele setor, daquele lugar, se tornando pertencentes àquilo, ou se sentirem dessa forma.
E parece que nos dias atuais, quando as pessoas se falam da igreja, quando eu digo da igreja do Senhor Jesus, da igreja de maneira geral, parece que as pessoas se veem tão distantes dessa realidade, tão distantes de frequentarem uma igreja, tão distantes de participarem da vida ativa da igreja. Talvez se eu perguntar aqui nessa noite, quem já se sentiu alguma vez como um peixe fora d'água em algum lugar, e mais especificamente, quem aqui já não se sentiu peixe fora d'água em alguma igreja? Talvez seja porque a forma como nesses dias nós estamos nos portando como igreja. O texto que nós acabamos de ler, nós encontramos um Jesus totalmente acessível para as pessoas. Obrigado, Ney. Um Jesus totalmente acessível para as pessoas. Uma das características do ministério de Jesus era justamente a acessibilidade, ou seja, estar ao alcance de todas as pessoas. O texto que a gente acaba de ler, nós encontramos Jesus se encontrando com um homem chamado Levi, um homem que era tido como um publicano, um cobrador de impostos. E as pessoas, assim como talvez hoje você não gosta de pagar impostos, quem aqui gosta de pagar imposto? Quem aqui acredita que os impostos são muito altos? Naquele tempo não era diferente, e quem era responsável também por cobrar esses impostos era muito mal visto pelas pessoas, não era bem aceito. E Jesus vai justamente ao encontro de um homem publicano, um homem que as pessoas, em sua maioria, o rejeitavam, que não queriam saber dele. Jesus vai justamente de encontro a esse homem, que ninguém queria talvez ser amigo, se tornar amigo dele. E Jesus vai, ao momento que Jesus se encontra com ele, Jesus tem um encontro com esse homem, os fariseus, aqueles que entendiam da lei, eles chegam e questionam os discípulos de Jesus. Como que pode Jesus se encontrar, se relacionar, querer falar com um homem como Levi? Será que Jesus não sabe quem que é esse cara? Ele oprime o seu próprio povo, ele cobra impostos da sua própria gente. Ele trabalha a serviço dos romanos e ele oprime a sua própria gente. Será que Jesus não sabe quem é essa pessoa? Muitas das vezes o nosso coração é assim quando a gente olha para alguém. Será que fulano não conhece fulano de tal? Será que não sabe o que fulano de tal já fez, o que fulano de tal já deixou de fazer? E quando eu li essa palavra, eu comecei a me lembrar que muitas das vezes eu faço esse julgamento das pessoas. Eu faço esse julgamento. Será que fulano de tal não sabe o histórico de Beltrano? Mas aí eu me esqueço, irmãos, de quem eu era antes de Jesus. Ou ainda quem eu sou. E mesmo assim, Jesus, Cristo ainda se torna acessível a mim. O mesmo Jesus que se tornou acessível a Levi naquele dia, é o mesmo Jesus hoje acessível a mim e a você, amém? Nós não temos mais barreiras para nos achegarmos até Jesus, falarmos com Jesus, clamarmos a Jesus, conversarmos com Ele, ouvirmos a sua voz. Não há nenhum impedimento que nos faça não chegar até Jesus. E muitas das vezes hoje a gente quer chegar até Jesus, quer que Jesus esteja ao nosso alcance, mas nós não queremos fazer com que Jesus se torne acessível para outras pessoas. Nós queremos limitar o acesso a Jesus a somente um grupo, somente a nós que viemos aqui na igreja. Mas o texto dessa noite vai nos ensinar lições muito preciosas de que nós precisamos, e quando eu digo agora, como igreja, a igreja de Jesus somos eu e você, somos nós. E é dessa igreja que Jesus nessa noite quer falar. A igreja só existe quando ela existe para outras pessoas. Não existe a igreja, não existe eu e você como igreja se não estivermos acessíveis a conduzir outras pessoas a Jesus, a apresentar Jesus para outras pessoas, a falar de Jesus para outras pessoas, a fazer Jesus conhecido na vida de outras pessoas. E nessa noite eu quero te apresentar 3 características muito importantes que servem para mim e para você, para que nós possamos nos tornar uma igreja acessível, amém? Eu quero me tornar uma igreja acessível, é o desejo de Deus que nós nos tornemos uma igreja acessível para todas as pessoas.
Primeira característica de uma igreja acessível é uma igreja acessível nos relacionamentos. Irmão, quão é desafiador a gente se relacionar com outras pessoas. E ainda mais sendo pessoas que a gente talvez não conheça, ou pessoas que ao nosso primeiro olhar, eu não gostei do jeito de fulano de tal. Quem aqui já teve a experiência de olhar para alguém, não fui com a cara de fulano? Quantas vezes a gente encontra alguém ou nem conhece aquele velho ditado que a gente diz, né, que a primeira impressão é que fica. Não gostei da cara do Gustavo no vídeo de hoje. Quem viu o Gustavo hoje aí? Não fui com a cara do Gustavo hoje no vídeo. Às vezes você nem conhece o Gustavo, mas você não gostou do Gustavo porque o Gustavo está usando boné no vídeo, chamando a sua atenção para ouvir a mensagem de hoje. E muitas das vezes, nos nossos relacionamentos, nós nos tornamos pessoas inacessíveis para outros. E nos esquecemos, irmãos, que uma vez que fomos salvos, aceitamos a Jesus, essa salvação não pode ficar só retida a nós. Uma vez que nós passamos a nos relacionar com Jesus, a nos tornarmos filhos dele, esse relacionamento com Jesus não pode ficar restrito. Esse relacionamento não pode ficar reservado somente a mim e a você. Esse relacionamento não pode ficar somente restrito às pessoas que a gente conhece aqui da igreja, que a gente vem aqui no culto. Quem aqui quer que o seu vizinho seja salvo? Diga amém. Amém. Quem aqui quer que o seu amigo seja salvo? Diga amém. Amém. Quem agora quer que aquele seu companheiro de trabalho chato seja salvo? Amém? Muitas das vezes a gente quer compartilhar essa salvação, essa acessibilidade de Jesus com quem a gente olha assim, tá bom, com você eu vou compartilhar. Com você eu vou compartilhar esse Jesus tão bom que mudou, transformou a minha vida. Mas agora com o Fabão, não, nem eu olho para a cara dele e eu não vou com a cara dele. Eu olho com a cara de Fernando, que é flamenguista. Entendeu? Normalmente a gente nós tendemos a limitar nesses dias o nosso grau de relacionamento com as pessoas. Eu não quero me envolver muito na igreja, porque agora a igreja está com esse negócio de célula. E eu não gosto de gente na minha casa. Eu já trabalho o dia inteiro, e chega no final do dia ainda tem que receber alguém, então eu vou ficar de boa. Ou eu não quero participar de nada na igreja, porque uma hora ou outra vão me jogar numa célula, e eu vou ter que ir na casa do Éder. Oh Deus, me convida para estar em tua casa, pai. Ou eu vou ter que ir lá na casa do Éder e da Michele, e eu não gosto de ninguém na minha casa. Irmãos, é normal que o ser humano, que todos nós tenhamos as nossas características pessoais. É normal que muitas vezes você não queira ninguém na sua casa, você não goste de pessoas na sua casa, você seja alguém extremamente fechado. Mas isso não pode ser em nenhum momento um impedimento para que você seja uma igreja acessível para a vida daqueles que estão perdidos. Amém? Isso não pode ser um impedimento para que as pessoas possam se achegar a Jesus através de você. Como é que nós iremos nos relacionar com as pessoas, apresentar Jesus, esse Jesus tão poderoso, tão maravilhoso, que tem mudado a nossa vida, se nós não nos relacionarmos com as pessoas? O texto que nós lemos, irmãos, nós encontramos um Jesus disponível a se relacionar com Levi. Um Jesus que se encontra com esse homem cobrador de impostos, odiado pela maioria das pessoas, mas Jesus se tornou acessível a ele. Jesus quis se aproximar de Levi, para que esse homem tivesse a sua vida, a sua história transformada. E agora eu peço para que você se lembre quem você era antes de Jesus. Quem você era antes de conhecer a Jesus. Quem aqui foi trazido para a igreja ou convidado para vir à igreja e está aqui até hoje por alguém? Essa pessoa
com certeza se tornou uma igreja acessível na tua vida. Ela convidou você para que você viesse aqui, conhecesse a igreja ou em algum outro lugar e você se tornasse um seguidor de Jesus. Ah, mas ninguém me convidou para ir na igreja. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus já fez coisas extraordinárias na sua vida, amém? Já mudou a sua vida, já mudou a tua história. Você vai querer limitar isso somente para você? Os nossos amigos, os nossos familiares, e até mesmo aquele que a gente, muitas das vezes, a gente não gosta, a gente não vai com a cara. Que tal você começar a olhar como Jesus? Que tal a gente começar a olhar para essas pessoas como Jesus olhou para Levi? Enquanto todo mundo falou assim, Jesus, é sério que o Senhor vai falar com esse homem? É sério? Talvez chegaram para Pedro assim, é sério que Jesus vai mesmo conversar com esse homem? Será que Jesus não sabe o que esse homem faz? Será que Jesus não está vendo o que esse homem faz? Ele oprime o seu próprio povo, a sua própria gente, ele cobra impostos. Ele oprime a gente já não tem dinheiro e tem que pagar imposto ainda para esse homem, enquanto ele está de boa aí na vida dele. Mas ainda bem que o Senhor Jesus não nos olha com os nossos olhos. Ainda bem que o Senhor Jesus não nos enxerga, irmãos, como nós muitas das vezes nos enxergamos, olhamos para nós mesmos e falamos assim, eu não sou nada, eu não presto. Não, Jesus olha para mim, para você e fala, ei, você é meu filho amado, minha filha amada. E eu quero fazer coisas extraordinárias na sua vida e através de você, amém? E isso parte dos relacionamentos, meus irmãos. Os relacionamentos são algo extremamente importante que pode mudar a vida de pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, que desde o dia que eu entrei nessa igreja, dia 16 de novembro de 2008, por que eu não esqueço essa data? Sabe por quê, irmãos? Porque uma coisa foi marcante na minha vida, na minha conversão. Os relacionamentos que eu adquiri dentro da igreja. Porque quem estava aqui naquele dia, quem se lembra que eu cheguei aqui, drogado, com uma carteira de cigarro aqui no bolso da jaqueta, e aqui no outro bolso da jaqueta tinha os baseados. Aí na hora que Jesus me pegou, eu não lembro, eu ficava assim, meu Deus, caiu meu baseado, quem será que pegou? E eu só tinha aquela única roupa do corpo que eu estava naquele dia. Eu já contei isso aqui várias vezes, eu pegava, chegava em casa, lavava, punha para secar, vestia um samba canção que eu tinha, no outro dia eu ia lá e vestia aquela roupa e ficava uma semana usando ela. E naquele dia que aquelas pessoas vieram aqui, eu vim aqui na frente, o pastor Nilson orou comigo, vieram os jovens, naquela época eu era magro, assim, conseguiam me levantar no colo, assim, me carregaram. Eu me senti tão bem recebido, e eu me lembro que todas as vezes que, depois daquele dia, todas as vezes que eu sentia vontade de fumar, de beber ou de me drogar, eu me lembrava de uma coisa, eu vou lá na igreja porque hoje tem culto. Quantas vezes eu sentava, ainda na época eram os bancos, eu sentava no último banco, eu dormia nas mensagens. Mas eu vinha para a igreja porque eu sabia que aqui eu seria bem recebido, bem acolhido. Quantas vezes eu vim cheirando cerveja, eu vim cheirando maconha, mas eu vim para a igreja. E será que Jesus nesses dias não quer que nós voltemos a nos tornar essa igreja que valoriza os relacionamentos com as pessoas que chegam aqui ou chegam até a nós no nosso dia a dia? Será que nós estamos tão ocupados, irmãos, com a nossa própria vida, que nos esquecemos de olhar para o lado e ver que alguém necessita tanto de nós, necessita tanto do nosso abraço, ou pelo menos que nós falemos uma palavra de vida para essas pessoas? Eu sempre digo, se você não tem nada de bom a dizer, meu irmão, só abençoe a vida de alguém. Mas muitas das vezes as pessoas chegam até nós, em vez de elas ouvirem que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus voltará, elas nos ouvem reclamar de tudo. De tudo. E nos esquecemos de dizer para essas pessoas o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus tem transformado e mudado a nossa vida. E eu tenho entendido ao longo desses 15 anos que eu estou aqui na igreja, irmãos, que não existe nada melhor do que a gente contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida. Aquilo que Jesus faz na nossa vida todos os dias.
E quando eu deixo de olhar para as minhas lutas, para as minhas aflições e começo a olhar para Jesus, eu começo a falar de Jesus para as pessoas. As pessoas começam a olhar para mim e a ver Jesus e a querer se relacionar, porque elas vão dizer assim: nossa, olha a vida de fulano de tal, ele tem tantas lutas, tantas aflições, mas nem isso desanima, nem isso para. Olha o que Jesus faz na vida dessa pessoa. E os relacionamentos são extremamente importantes para a nossa vida. Deus quer nesses dias, irmãos, que nós nos tornemos uma igreja acessível nos nossos relacionamentos. Que nós paremos de pegar e estreitar somente a um grupo de pessoas que a gente acha que a gente gosta, que a gente vai, o famoso, eu vou com a cara de fulano. Não, meu irmão, Jesus não te chamou para você ir com a cara de fulano, de Beltrano, mas sim para você ser acessível aos relacionamentos, para que as pessoas olhem para mim, para você, e elas falam assim: eu posso chegar a Jesus através da vida dessa pessoa. Eu posso conhecer Jesus através da vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque se Jesus transformou a vida de fulano, dessa pessoa, Ele pode mudar a minha vida. Ele pode transformar a minha vida. Irmãos, olha o quanto é poderoso, irmãos. Eu estou dizendo para vocês que o que me fez permanecer nessa igreja foi justamente os relacionamentos que eu criei dentro dela. As pessoas que me acolheram aqui, as pessoas que me receberam aqui, porque em nenhum momento, irmãos, desde quando eu cheguei aqui na igreja, em nenhum momento eu vi as pessoas olharem para mim de uma maneira diferente, a não ser com olhos de amor, de misericórdia e de graça, que é o que Jesus espera de mim e de você. Além de Jesus ser extremamente acessível nos relacionamentos, a Bíblia diz que Jesus era extremamente acessível, era alguém acessível aos necessitados. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê a palavra de Deus, o que nós encontramos? Um Jesus disposto a dar atenção àqueles que estavam necessitados. Aqueles que precisavam dele. Aqueles que precisavam ter a sua vida transformada, a sua vida mudada. Aqueles que precisavam de um milagre de Jesus. Qual é o nosso sentimento, irmãos, como igreja, quando nós vemos um necessitado? Qual é o meu sentimento, qual é o seu sentimento como igreja, quando nós olhamos para aqueles que estão necessitados? E quando eu digo necessitado, não é somente necessitado fisicamente, mas principalmente necessitados espiritualmente. A palavra de Deus diz que quando Jesus olhava para a multidão, Jesus era movido de compaixão por aquelas pessoas. Porque elas estavam perdidas. Havia compaixão no coração de Jesus. Havia um desejo no coração de Jesus de ajudar aqueles que estavam necessitados, de mudar a vida daqueles que eram necessitados. Tanto que o texto que nós lemos, Jesus é claro em dizer para as pessoas que Ele não veio para os que estão sãos, mas para aqueles que precisam de médicos, para aqueles que precisam de ajuda. Será que o nosso dia não é tão corrido, tão cheio de afazeres? A gente encheu a nossa agenda de tanta coisa, de tantos afazeres, que a gente, o famoso, estou preocupado com o meu. Deixa eu garantir o meu primeiro. Deixa eu garantir a minha vida boa, deixa eu garantir a minha bonança aqui da minha casa, deixa eu colocar minhas contas em dias. Depois eu vejo esse negócio aí de necessitado, porque o mais necessitado sou eu. Ninguém conhece a minha necessidade, o famoso, ninguém vem aqui me ajudar, ninguém se importa comigo. Não era esse o sentimento que Jesus tinha. Não é esse o sentimento que Jesus tem e espera que nós, como igreja, tenhamos pelos necessitados. Jesus olhou para Levi naquele momento e viu uma necessidade naquele homem, daquele homem ter um encontro real com ele, de aquele homem ter a sua história mudada, a sua história, a vida daquele homem ser totalmente transformada. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, qual é o sentimento? Qual é o sentimento que é gerado dentro de nós? Quando você acorda de manhã e vai para o trabalho, quando você acorda de manhã e começa a fazer os seus afazeres diários, qual é o seu sentimento?
diante das pessoas. São mais alguns na multidão que você olha e vê todo dia. Quando alguém chega para mim, para você, e fala das suas necessidades, fala daquilo que a pessoa está passando, daquilo que ela está sofrendo, qual é o nosso sentimento? É assim mesmo. Está difícil. É assim mesmo. Mas a culpa não é minha, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Qual é o nosso sentimento? Uma igreja com o mesmo sentimento de Jesus, uma igreja acessível, ela precisa se tornar acessível aos necessitados. Aqueles que precisam de Jesus, aqueles que precisam encontrar Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos o canal de ligação, a ponte que vai fazer justamente essa conexão entre aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que estão distantes de Jesus. Somos nós, somos eu e você. Somos nós que vamos fazer a conexão do perdido com Jesus, meu irmão. Nós precisamos, nesses dias, como igreja, entender esse papel nosso fundamental nessa sociedade. Nós precisamos olhar para as pessoas e precisamos claramente entender que nós temos um papel crucial. Que nós temos um papel muito importante na vida das pessoas. Um papel de transformar, de mudar a vida das pessoas. Qual é o sentimento que nós estamos gerando na vida das pessoas? Qual é o sentimento que nós estamos gerando na vida das pessoas que convivem com a gente? O que as pessoas falam de mim e de você quando nós viramos a nossa costa? Qual é o sentimento que nós provocamos com as pessoas que nós convivemos diariamente? Vocês sabem, eu tenho todas as quartas-feiras eu apresento um podcast. E eu tenho patrocinadores nesse podcast. E um dia a gente estava aqui na igreja, num dia de oração aqui, e eu acho que era alguma das aulas da escola de líderes. E nós tivemos um dia um clamor aqui, naquele dia que a gente estava orando. Depois eu contei para o pastor que Deus mostrou claramente, uma das pessoas que é um dos meus patrocinadores, Deus mostrou numa visão para mim que eu batizava esse homem aqui na igreja. Amém? Eu creio nisso. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês do quão é importante o relacionamento. Esse homem até hoje ele ainda não veio na igreja, embora eu faça convite a ele, até hoje ele ainda não foi na minha cela. Mas sabe o que eu tenho feito nesse tempo, nesses meses? Semeado um relacionamento com ele. Toda semana quando eu vou lá, eu faço questão de abençoar a vida daquele homem e o negócio que ele tem. E recentemente, o que eu fiz? Eu comprei, conversando com a Luana falou assim, eu falei, eu queria dar um presente para essa pessoa. E a Luana falou assim, que tal você dar uma Bíblia? A gente dá uma Bíblia para ele. Eu falei, amém. Aí a Luana, aquela coisa de mulher, né? Fez aquele embrulho todo bonito assim, colocou um cartãozinho, uma mensagem. E aí eu fui lá fazer uma... Eu fui lá fazer uma visita para ele. E aí cheguei e dei aquela Bíblia para ele. E para minha surpresa, qual foi a felicidade dele em ganhar a Bíblia? Sabe o que ele me falou? O melhor presente que eu já ganhei na minha vida. E ele falou assim para mim, sabe o que eu tenho feito nesses dias? Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, ele falou assim, eu quero que essa Bíblia fique aqui, para que eu possa ler a Bíblia aqui nos momentos que eu tenha tempo, que eu possa ler a Bíblia aqui, porque eu estava lendo no celular. Às vezes a gente olha assim e fala assim, não, isso é tão pequeno, tão insignificante. Mas aí eu me lembro, irmãos, que todas as vezes que eu vinha na igreja, e que às vezes eu ainda estava bêbado, muitas das vezes drogado, eu nunca me esqueço do que o pastor Nilson, uma vez eu falei para ele, falei assim, pastor, mas eu quero ficar na igreja, eu quero continuar vindo na igreja, só que tem um problema, pastor. Aí ele falou, o que é? Eu falei, eu bebo, ainda fumo. Ele falou assim, faz o seguinte, todas as vezes, não importa onde que você estiver, os nossos cultos são tais e tais dias. Você lembrar
que tem culto, você larga tudo e vem para cá. Do jeito que você tiver. Sabe por quê? Porque quanto mais você estiver exposto à palavra de Deus, é ela que vai limpar o teu coração, vai limpar a tua vida. Porque a Bíblia diz que o fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Expor alguém a palavra de Deus, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, pode com certeza transformar a vida de alguém. Pode transformar, mudar a história de um necessitado. E é isso que Deus espera de mim e de você nesses dias. As pessoas ao nosso redor, irmão, estão necessitadas de ouvir uma palavra, ouvir que Jesus pode mudar, transformar a vida delas. Nós vimos aqui o convite e eu quero que você estenda esse convite para esses 4 domingos de novembro. Irmãos, eu tenho certeza de algo extraordinário. Os cultos desse mês de novembro serão extraordinários, haverá cultos de celebrações. E é o tempo de você convidar, você que está nos assistindo também, você pode estar conosco para participar desses cultos. E eu quero desafiar você como igreja a não vir a este culto sozinho. Nós temos uma semana para nós orarmos a Deus. A partir de hoje, no final dessa mensagem, nós iremos orar e que a partir de hoje nós comecemos a orar, Senhor, traga uma pessoa, fala, Senhor, eu quero trazer o meu amigo, ou eu quero trazer fulano de tal que vai na minha célula e que até hoje ainda não veio na igreja. Senhor, convence o coração dessa pessoa, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração para que ela possa estar nesses cultos do mês de novembro comigo na igreja. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. O mesmo Jesus que salvou no passado, ainda salva hoje e vai salvar nessa igreja nesse mês de novembro, amém? O mesmo Jesus que batizou com o Espírito Santo lá em Atos 2, ainda batiza com o Espírito Santo, amém? E irá batizar pessoas. O mesmo Jesus que curou no passado, ainda cura. E esse Jesus vai voltar em breve, ele quer levar uma igreja acessível às pessoas, amém? A terceira característica dessa igreja, além de sermos nos tornarmos uma igreja acessível nos nossos relacionamentos, acessíveis aos necessitados, nós precisamos nos tornar uma igreja disponível para servir. Disponível para servir. A igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos é marcada por uma igreja que serve aos outros, serve à sociedade. Uma igreja marcada por servir a comunidade. Olha a nossa comunidade, olha o nosso bairro, olha a nossa cidade. Como nós temos nos portado como igreja nesse tempo, irmãos? Como nós estamos nesses dias nos portando como igreja diante da comunidade? O que nós temos feito para que essa comunidade, a Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Aeroporto, seja uma igreja marcante e atuante aqui nesse bairro? Será que as pessoas que passam aqui por frente nessa rua, elas entendem que aqui tem uma igreja viva? Uma igreja acessível? Ou elas só passam e veem portas fechadas? Ou elas só passam e olham aqui, mais uma igreja aí. Nós precisamos nos tornar uma igreja disponível para servir. Um dos maiores desafios para a igreja se tornar acessível a todos é a disponibilidade dos seus membros em servir. O maior desafio nesses dias para que nós possamos nos tornar disponíveis para o serviço, seja aqui na igreja, seja para a sociedade, seja para a comunidade, é que nós sejamos disponíveis, que haja disponibilidade no nosso coração para servir. Haja disponibilidade para que nós possamos servir a Jesus de todo o nosso coração. E, irmãos, preste bem atenção, automaticamente quando eu sirvo a Jesus, quando eu estou disponível, eu digo que eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus, automaticamente, irmãos, eu não tenho problema nenhum em servir a igreja de Cristo, servir a comunidade, servir a sociedade. Irmãos, a nossa igreja tem um potencial enorme para que nós possamos ganhar muitas almas nesse bairro, amém? Mudarmos a história de famílias, amém? Você crê nisso? O que nós estamos fazendo como igreja que não podemos separar um dia da semana para fazer algo extraordinário nesse bairro? Todas as quintas-feiras eu saio da minha casa e vou à tarde para um projeto social lá no bairro Cristo Redentor, e que não é de uma igreja evangélica. E lá o cara é extremamente, você vê já de cara que você chega lá,
você encontra uma imagem da Nossa Senhora Aparecida bem de cara. Mas ele atende mais de 200 crianças naquele projeto. E se você passar um dia lá, você vai falar assim, meu Deus, eu não faço nada para Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque desde a hora que aquele homem acorda junto com aquela mulher, a preocupação deles é atender bem aquelas crianças. E não somente ali no projeto. Sabe por quê? Porque tem criança que mora aqui na Popular Nova. Ele pega o carro dele, vem buscar as crianças aqui para levar lá no projeto e traz de volta. E sabe o que eu vejo quando eu vou no projeto? Eu encontro um homem com seu coração cheio de fé. Quando a gente conversa, irmão, você vê lá a estrutura que está sendo construída lá. Sabe o que ele me falou essa semana? A gente terminou a aula, a gente estava conversando lá, a gente foi olhar a construção, e ele falou bem assim para mim, assim, cara, eu tenho fé, eu olho pelos olhos da fé e vejo isso aqui concluído para alcançar mais crianças aqui no bairro. Para que outras crianças sejam abençoadas. Ele falou, sabe qual que é o meu desejo? É ver que o projeto Sorriso de Criança seja ampliado em outros bairros aqui da cidade. Outras crianças que outras crianças que a gente ainda não consegue alcançar em outros bairros, a gente possa ter parceiros. A gente possa ter... Acabando a bateria aqui. O que nós como igreja estamos fazendo? O que nós como igreja estamos fazendo nesses dias para alcançar as pessoas? Às vezes a gente não quer se disponibilizar para fazer uma coisa na nossa igreja. A gente não quer se disponibilizar para fazer algo aqui na igreja. Que dirá para a nossa comunidade? Irmãos, todos nós podemos contribuir. Todos nós podemos contribuir para que a vida de pessoas sejam transformadas. Nós precisamos nos tornar disponíveis para servir. Porque sabe por quê, irmãos? Eu vou uma vez por semana naquele projeto. Tem outros voluntários lá que vão um período, vão à noite. Tem outros voluntários que vão pela manhã, pela tarde. Será que a nossa agenda é tão cheia que a gente não consegue olhar para os perdidos, olhar para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam de Jesus, aqueles que nós conhecemos? Será que nós estamos tão cheios com a nossa agenda que a gente não tem tempo? E eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que quanto mais eu cuido da vontade de Deus, quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus me abençoa e mais Deus trabalha na minha vida. Vou te falar uma coisa muito, muito séria. Eu me lembro de que, lá em 2011, quando eu estava fazendo meu seminário, tinha um amigo meu, o Darlan, e ele falava assim, todos os dias ele acordava, ele falava assim, a oração dele era, Senhor, eu te agradeço por esse dia, e Senhor, a gente está aqui nesse seminário hoje, oh Deus, eu estou com uma vontade de comer alguma coisa, o Senhor bem que podia trazer um mimo para mim, Jesus. Ele orava assim de manhã, irmãos, te juro. E todos os dias, lá no final do dia, no quarto, ele tinha uma bênção para contar. Ele falava assim, gente, hoje de manhã eu acordei e falei para Deus que eu estava com vontade de comer alguma coisa, de fazer isso. Você acredita que apareceu alguém e me abençoou? E ele ainda repartia com a gente às vezes. E aí esses dias eu estava conversando com a Luana lá em casa, sabe, está esse calor, né? Está esse calor aí ela falou assim, nossa, eu queria tomar um sorvete de cupuaçu. E aí eu falei assim, rapaz, naquele dia eu estava sem dinheiro, falei assim, onde que eu vou arrumar um sorvete de cupuaçu para minha mulher? Falei, será que ela está grávida? Ou glória. E aí, irmãos, eu peguei, saí, olha só, eu fui, naquela semana eu fechei um contrato de um patrocinador no meu podcast. E aí eu fui lá, como é sempre, eu vou lá visitar o patrocinador, passo um tempo com a pessoa, converso e tal. Irmãos, eu te juro, eu cheguei lá, o camarada falou assim para mim, vem cá que eu quero te mostrar uma novidade. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, vou lançar amanhã à tarde. Ele falou, já quero te dar uma amostra aqui em primeira mão.
Ele falou, nós estamos lançando um novo sabor aqui na nossa loja, um creme de cupuaçu. Falei, oh Deus. Falei, Deus é bom. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque agora quando eu saí de casa, minha mulher falou assim, amor, queria tomar um sorvete de cupuaçu. Ele falou, não, pode levar. Eu falei, oh glória. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias quando eu acordo, e irmãos, eu não estou dizendo aqui para você que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho lutas. Rapaz, se eu te contar, você chora. E eu sei que você também tem. Mas nesses dias, irmãos, eu tenho focado a minha fé em, primeiramente, servir a Jesus de todo o meu coração. Olhar para Jesus acima de todas as circunstâncias. Tem dia que falta dinheiro? Tem dia que falta dinheiro. Dia não, dias. Tem mês que a gente parece que não vai pagar as contas? Tem. Tem vezes que a gente faz as coisas pela fé? Tem. Se inscrever no jantar de casais e falar, Senhor, é contigo. Tem. Mas eu tenho aprendido que eu não posso deixar de fazer, de viver nada, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que nos surpreende, irmãos. Irmãos, olha o detalhe do cuidado de Deus. Naquele dia o homem estava lançando um novo sabor. E qual era o sabor? Creme de cupuaçu. Rapaz, ele deu um pote assim, grande de cupuaçu. Falei, Luan, você pode comer cupuaçu no café da manhã, no almoço, na janta, na hora que você quiser comer cupuaçu. E o mais, aí eu cheguei em casa, né, fiz aquela publicaçãozinha ali, agradecendo e mandei para ele. Falei assim, queria te agradecer mais uma vez, que Deus possa estar te abençoando. Ele falou assim, a hora que você quiser, é só chegar aqui na loja. Eu falei, Deus. Irmãos, Deus é extraordinário. Mas eu tenho aprendido também que nesses dias, irmãos, nos tornarmos uma igreja acessível para as pessoas não é somente para mim e para você. Sermos abençoados por Jesus não é somente para mim e para você. O que Deus tem abençoado na sua vida não é só para você, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nessa semana que passou agora, eu fiz um podcast com a responsável lá pela rede feminina do combate ao câncer de mama. E homens, nós estamos entrando aí no Novembro Azul, hein? Vocês, homens acima de 40 anos, eu ainda estou de boa. Você, homem acima de 40 anos aí, eu quero te incentivar a fazer aí seu exame. Porque as mulheres fazem, as mulheres estão se cuidando. E essa semana a gente fez um bate-papo com a responsável pela rede feminina de combate ao câncer. E ela contou uma coisa, ela falou assim, olha... Eu comentei com ela, falei assim, olha, você é fulano de tal? Ela falou, sou. Eu falei assim, agora eu sei quem você é, porque quem aqui se lembra da minha prima Laura, que aceitou Jesus aqui nos últimos dias de vida? Que com certeza está na glória de Deus. Aceitou Jesus aqui, estava com câncer, veio aqui à igreja, eu e a Luana, no último suspiro com ela, batizamos ela para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá no hospital nós batizamos a Laura. E a irmã dela falou para mim assim, ela estava esperando esse momento, porque nós saímos do quarto. Naquele dia, ela não falou mais nada, não falou mais com ninguém. E naquele dia o Senhor recolheu ela. E nesse dia do podcast, eu falei com a Sabina, eu falei, minha prima falava de você, mas eu não sabia quem era. Minha prima falava que você ia lá cuidar dela. Que eles têm um trabalho muito lindo, irmãos. Inclusive, eu e a Luana nos propusemos a nos tornar voluntários lá na rede feminina. E você pode também ser. Porque ali você pode ganhar almas para Jesus, falar do amor de Jesus, pregar esse Jesus Cristo que cura, que a nossa igreja do Evangelho Quadrangular tem como uma das doutrinas. Esse Jesus ainda cura hoje, amém? E nós nos colocamos à disposição para irmos lá uma vez por mês na rede feminina, passar um tempo lá com aquelas pessoas. E como ela disse, hoje não é mais só uma rede feminina, porque tem homens também que são acometidos com câncer e são cuidados lá. Ela falou assim, tem um dia que a gente serve gelatina, né, irmã Gabi? Irmã Gabi deve saber disso. E eu falei assim, na hora assim, irmãos, eu fazendo bate-papo, falei assim, eu lembrei do cara do nosso patrocinador do açaí, mandar um abraço aí para ele. E eu falei assim, caramba, eu poderia conversar com ele para ele também abençoar lá, né? E aí eu peguei
No outro dia, fui lá no açaí, aí de cara comecei a conversar com ele, contando do bate-papo. Na hora que eu falei dessa situação, eu falei, ela faz uma vez por mês, tem um negócio lá que ela serve gelatina, faz um café assim para as pessoas. Na hora ele virou para mim assim, ó, pode falar para ela que quando ela fizer isso aí, o açaí é por minha conta. Sabe o que é isso aí, irmãos? Somos eu e você acessíveis nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque se talvez eu não tivesse falado com esse homem, ele não ia conhecer a necessidade lá desse lugar. Nós precisamos nos tornar acessíveis, irmãos, não somente para o nosso próprio proveito, mas para que outras pessoas sejam abençoadas por Jesus, amém? Eu quero orar com você nessa noite. E é o desejo de Deus que eu e você, a partir de hoje, nos tornemos uma igreja acessível. Sabe o que vai encher essa igreja de almas ao ponto de não haver lugar para as pessoas estarem aqui? Nós nos tornarmos uma igreja acessível. As pessoas vão sentir tanto desejo de estar aqui conosco, de participar dos nossos cultos, que não vai haver lugar. Amém? Eu quero orar com você, quero que você fique de pé nesse momento.